Você tem a sensação de que você está pensando demais e agindo de menos? Aquela sensação de ficar sempre considerando todas as hipóteses, tudo aquilo que pode acontecer, mas que quando chega na hora do agir, na hora de tomar aquela famosa atitude, parece que as coisas não andam. Parece que quanto mais a gente pensa, mais estagnado, mais travado a gente fica. No vídeo de hoje eu vim compartilhar como agir mais e pensar menos. Mas antes disso, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Gabi Antunes e seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente troca uma ideia sobre um estilo de vida leve, de minimalismo, produtividade, autoconhecimento e alguns assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente, mais presente e mais produtivo. A questão é o seguinte, cada vez mais a gente tem tudo à nossa mão. Como eu mesmo já falei aqui diversas vezes, o celular, ele nos empodera, digamos assim, né? Porque você tem a informação que você quer na hora que você quer, você consegue pedir a comida que você quer na hora que você quer, você consegue comprar o que você quiser na hora que você quiser. Se antes, por exemplo, para a gente assistir um filme, a gente tinha que esperar segunda-feira a tela quente ou a temperatura máxima, e ainda assim, às vezes, ia chegar os filmes que passavam e não era um filme que a gente queria ver, mas porque a gente estava afim de ver um filme, a gente assistia. Hoje não. Hoje a gente tem todas aquelas plataformas de streamings que fazem com que a gente consiga assistir o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Cada vez mais a gente tem aquela sensação do controle. Só que junto com isso, a gente vai meio que criando uma mente mimada. Porque pensa só, tudo que a gente quer acontece na hora que a gente quer. E isso vai fazendo com que a gente fique mimado, vai fazendo com que quando as coisas não acontecem como a gente espera, a gente fica brabo, a gente fica estressado, a gente fica ansioso, a gente fica chateado. E junto com tudo isso, cada vez mais a gente faz menos coisas que a gente não gosta. Se antes, como eu falei, a gente ia assistir um filme que a gente não estava afim porque era aquela opção, agora não. Agora a gente cada vez mais faz só aquilo que gosta, só aquilo que nos interessa. E se por um lado isso é bom, porque de fato a tecnologia veio para agregar, para trazer mais, digamos que, informação, mais conteúdo, por outro, isso é perigoso, porque a gente está preso dentro desse mundo onde a gente é completamente mimado. Se antes a gente era obrigado a lidar com o tédio porque talvez não tinha o que fazer, agora a gente é bombardeado de coisas para fazer. Você pode ficar rolando o feed das redes sociais, você pode ver um filme, você pode ver algum vídeo, você pode ver algum entretenimento, aqui mesmo no YouTube, por exemplo. E, consequentemente, como a nossa mente está cada vez mais mimada, quando chega na hora de tomar uma decisão, é um grande desafio para a gente. A gente fica pensando, mas na hora de tomar uma atitude, parece que as coisas não vão para frente. E é um caminho onde a gente está o tempo todo flertando com a esquiva experiencial, né? O que é isso? É toda vez que a gente se esquiva de algo que ia nos trazer uma experiência. Como, por exemplo, é tomar a atitude e parar de pensar. Por quê? Por vezes a gente pensa demasiadamente justamente porque a gente tem medo de tomar atitude e a gente não aguentar as consequências dessas atitudes. E aí a gente fica estressado, a gente fica ansioso. Mas é só quando a gente toma as atitudes que a gente vai, de fato, encontrar experiências que a gente não vinha encontrando e, consequentemente, evoluir com elas, aprender com elas. Para a gente superar esse pensar demais e agir de menos, a gente precisa
fazer, às vezes, coisas que a gente não quer para ter aquilo que a gente quer. Hoje mesmo eu estava conversando com a Dani e ela estava comentando, a gente estava refletindo sobre isso, né? Ela sempre teve um desafio em relação a treino, porque ela não gostava ou ela pensava que não gostava de treinar. Mas olha, veja bem, isso também é uma esquiva experiencial, porque é mais confortável ela dizer para ela que ela não gosta de treino e automaticamente ela não ir treinar. Só que depois do nascimento do Rael e até um pouco antes, ela já tinha começado a treinar e ela estava criando esse caminho, essa experiência, justamente porque ela se permitiu experimentar outros esportes que não eram aqueles que ela dizia que não gostava. E a partir do momento que ela começou a experimentar, ela começou a gostar, e aí agora que o Rael nasceu, se passou 3 meses, ela voltou a treinar. E aí ela estava voltando a treinar e ela me falou hoje, ela falou, pô, eu achava que eu não gostava de fazer musculação, mas aquele treino que eu fiz hoje, eu gostei. Então, na verdade, não é que eu não gostava de fazer musculação, é que eu não gostava do treino que eu estava fazendo. Esse treino eu gostei. Mas aí, a gente conversando, ela ainda disse, putz, mas de fato, ir treinar não é algo que eu quero, mas eu quero o resultado do treino, o bem-estar, a qualidade de vida, a estética. Qual que é a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo? É que é perigoso a gente se mover só quando a gente concorda, só quando é conveniente pra gente. Porque se a gente se move só nesses momentos, isso pode fazer com que a gente nunca consiga se mover rumo àquilo que é inexplicável, certo? Aquilo que é sobrenatural, que foge o natural. Quando eu estou falando do sobrenatural, eu estou falando aquilo que a nossa lógica não consegue explicar. Eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, a Dani estava numa transição profissional. E nessa transição, né, tinha então o passo onde ela ia pedir a demissão do emprego que ela estava para ela buscar viver da formação que ela tinha acabado de fazer, que era a formação de yoga. Só que quando chegou ali naquele momento, né, naquele momento crucial, ela se questionou várias vezes se realmente aquilo era o certo a fazer. Porque ela não sabia se ela ia ter oportunidade de dar aula de yoga nos espaços que tem de yoga aqui, ela não sabia como ia ficar, e ela estava mega receosa. Mas conversa vai, conversa vem, ela foi e pediu demissão do trabalho dela. Naquela mesma semana, a gente tinha ido num evento, num parque, aqui de Lajeado, e aquele evento ele tinha uma lista de sorteios. A gente cadastrava o nosso nome lá e a gente concorria a uma meditação. A Dani estava fazendo um exercício nesse evento quando passou essa folha do sorteio. E aí eu coloquei o meu nome, o meu número e também o nome dela e o número dela. Pois bem, ela foi sorteada para ganhar essa meditação. Essa meditação era no dia que ela pediu demissão do trabalho dela. Então ela foi para o trabalho, pediu demissão e na noite ela foi para essa meditação. Chegando lá, ela fez essa meditação e ela conversou com o dono do espaço que houve a meditação e eles ofereceram uma sala dentro desse espaço para ela dar aula de yoga. Esse espaço já tinha pessoas que frequentavam, né, e que tinham interesse nessa aula. Então, olha que louco e olha que mágico. No mesmo dia que ela tomou a decisão de pedir para sair do trabalho, por mais que ela fez algo que ela não queria, porque ela estava com medo, mas ela foi, ela seguiu, ela abriu espaço para o sobrenatural, para aquilo que é inexplicável. Porque a gente não consegue explicar como que no mesmo dia que ela pede para sair, ela consegue uma vaga para dar aula de yoga, para fazer aquilo que ela gosta, sendo que ela só esteve lá, naquele lugar, naquele momento, porque ela ganhou um sorteio. A reflexão que fica é que é perigoso a gente se mover só quando a gente concorda. Porque isso, de fato, pode definir que você nunca vai viver o poder desse sobrenatural, dessa coisa inexplicável que acontece na vida. Porque ele,
o mover sobrenatural, ele não faz sentido para uma lógica natural. Tu percebe? Se a gente tivesse pensado só com a lógica para ela sair, essa mágica não teria acontecido. Porque a lógica ela já estava lá, ela já tinha feito o plano, ela já estava organizada para pedir demissão. Mas ainda assim ela abriu espaço para aquela mágica. E a mágica aconteceu. E isso acontece diversas vezes na nossa vida, mas só acontece quando a gente dá espaço para que isso aconteça. E o espaço está nas nossas atitudes, está nas nossas ações. Porque é quando a gente toma a atitude, para de pensar demais e passa a agir, né? A induzir o nosso pensamento à ação. O que eu posso fazer para eu parar de ficar pensando nisso? Qual que é a atitude que eu posso tomar para parar de ficar pensando nisso e realmente ir para o campo das atitudes, o campo da realidade? São perguntas como essas que fazem com que a gente tome a atitude, que influenciam para que a gente tome a atitude. E são essas atitudes que abrem espaço para justamente coisas que fogem da nossa lógica natural, que fogem do nosso plano. Porque simplesmente as coisas não estão só no nosso controle. Pelo contrário, pouquíssimas coisas na nossa vida estão no nosso controle. Mas uma delas são as nossas atitudes. São as ações que a gente toma a partir daquilo que a gente está pensando, a partir daquilo que a gente está considerando. Então eu espero que você passe a agir mais e pensar menos, porque é quando você age que você abre espaço para aquilo que é inexplicável. E existe com certeza um oceano de coisas inexplicáveis, de coisas que fogem da lógica para acontecer na tua vida, né? De sincronicidade. Mas para isso acontecer de fato, você precisa abrir espaço, você precisa tomar ações, tomar atitudes. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Espero que o vídeo tenha sido relevante para você. E se você não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o like aqui também. E pra gente entrar na vibe, compartilha aqui comigo algo inexplicável que aconteceu contigo depois de você tomar uma atitude que inicialmente você tinha muito receio, muito medo. Certo? Grande abraço para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. E bora pra cima!